Olá, seja muito bem-vinda à nossa Imersão Action. Você acabou de fazer a sua inscrição e já recebeu a sua lista de materiais. O objetivo desse vídeo é explicar sobre as metragens dos materiais, elementos, tudo que a gente pediu na lista de materiais para que não haja nenhuma dúvida. Então pedimos que você ouça esse vídeo até o final. Para a imersão, nós vamos precisar fazer um teste. Por isso, nós pedimos 1,60 m de morim, pode ser algodão cru, pode ser até um lençol velho que você tem aí na sua casa. Qualquer um desses materiais será usado para a gente fazer um protótipo de uma das peças da imersão. Para o conjunto oficial, que é o colete e a calça, nós sugerimos que para os tamanhos P e M sejam 5 metros. Nesses tamanhos, se você quiser fazer separado o colete da calça em tecidos diferentes ou apenas uma das peças, nós sugerimos que você tenha 2,70 metros para cada uma dessas peças. Isso para os tamanhos P e M. Já para os tamanhos G e GG ou até maiores, nós sugerimos 6 metros de tecido para o conjunto. Porém, se você quiser fazer separadamente, nós sugerimos que você use 2,70 para a calça e 3,5 para o colete. Precisamos de mais alturas para conseguir cortar o colete, por isso essa metragem é maior. Os tecidos sugeridos são linho, viscolinho, viscose cridélia, viscose sarjada, algum tecido que tenha minimamente ali uma estrutura, porém que não seja muito armado, que não tenha caimento. Nós fechamos uma parceria com a Ela Estúdio Têxtil, que é uma loja de tecidos, e juntas nós fizemos uma curadoria de tecidos que mais indicamos para fazer essas duas peças. Nós testamos essas peças dentro de ateliê, fizemos os modelos que vocês viram aqui, o manchado preto e branco, de cobra, a sarja verde clarinha e até mesmo o azul que vocês vão ver em aula. Eles têm uma gramatura um pouquinho maior e neste caso, para as duas peças, eles são tecidos super indicados, porque você consegue fazer tanto o colete quanto a calça. Mas a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso. Caso você escolha um tecido muito fino, muito fluido, como por exemplo a viscose, nós vamos precisar fazer uma etapa que se chama dublagem. Isso justamente para dar estrutura para o tecido. Nós vamos ensinar todo o passo a passo de dublagem em aula. Então você vai saber como dubla o tecido e assim você vai ter um conhecimento novo. Mas caso não queira dublar esse tecido, então opte por esses tecidos da Ela Estúdio Têxtil que a gente indicou, pois justamente pela gramatura que eles têm não será necessário fazer o processo de dublagem. Exceto o de cobra, que aí sim ele é uma viscose e a gente então fez todo o processo de dublagem. É super tranquilo, gente, dublar, mas aí você vai precisar de um material a mais que é a entretela e a gente já vai falar sobre isso. Caso você faça esse processo de dublagem, a gente vai precisar de 3 metros para conseguir fazer todo esse processo no tecido. Vale lembrar que se você pegar algum linho misto, onde a maior porcentagem da fibra do tecido seja viscose, é interessante que você faça esse processo de dublagem, porque o tecido ele tem de ter uma estrutura mais fina, já que o fio da viscose ele é mais fino mesmo. Nós sempre ressaltamos que é interessante escolher uma entretela com uma qualidade excelente. Nós aqui do ateliê sempre indicamos e usamos a entretela da Freudenberg. Nunca tivemos problemas com descolamento, a gente sempre faz o processo de dublagem com ferro comum e dá super certo se vocês seguirem todas as orientações que nós vamos dar em aula. Para ficar mais fácil para vocês, vai ficar aqui na tela o código da entretela, que é PD9953S. É uma entretela que a gente usa normalmente aqui no ateliê para praticamente tudo. Ela dá uma estrutura intermediária, não fica tão estruturada e também não fica tão molengo. É uma entretela de malha excelente para esse tipo de acabamento que nós vamos dar no colete. Para os aviamentos do nosso conjunto, nós precisaremos de 2 aviamentos. Botões, eu usei 4 botões para os meus coletes, para os coletes que eu fiz para o meu tamanho, mas você pode usar 4, 6, 8, enfim, a quantidade de botões que você acha necessário e que visualmente vai ficar legal com o seu colete. Nós vamos ensinar vocês a fazerem uma faixa. Então, se você não quiser colocar botões no seu colete, tudo certo. A gente vai ensinar vocês lá na imersão a fazer uma faixa para justamente prender e deixar o colete bem acinturado. Para a calça, nós usamos um elástico de 5 centímetros de largura pelo comprimento da sua cintura. Exatamente o comprimento da sua cintura. Por quê? Porque o elástico ele tem que ser um elástico de boa qualidade justamente para não esgarçar.
Nós usamos os elásticos geralmente da marca Tecla ou da marca São José, que são elásticos que a gente testa aqui dentro e que não esgarçam. É importante ressaltar que sempre quando a gente está trabalhando com algum tipo de tecido, onde na sua composição a maior fibra são fibras naturais, como por exemplo, algodão, viscose, linho, cânhamo e aí por diante, nós precisamos fazer um processo de pré-encolhimento para evitar que a sua peça encolha depois de pronta e aí deixe de te servir. O processo é bem simples, você vai pegar todo o seu tecido, vai deixar de molho por algumas horas dentro de um balde com água somente e vai torcer e estender no varal e esperar secar. Somente isso. Neste processo, nós já vamos fazer um pré-encolhimento e isso vai evitar o encolhimento final da sua peça. E os materiais que nós vamos usar para fazer a modelagem do colete e da calça são papel. A gente usa o papel monolúcido 60 gramas com 80 centímetros de largura. Se você não encontrar esse papel, não tem problema. Você pode usar um papel craft que ele seja de uma gramatura mais fina. Vai dar tranquilamente para você fazer a sua modelagem. Também usamos lapiseira para fazer a estrutura ali da modelagem. É importante que ela tenha uma ponta fina para que as linhas fiquem assim milimetricamente exatas. Borracha, tesoura para papel, tesoura para tecido, a fita métrica que é super importante. De réguas a gente usa o esquadro, a curva de quadril e a curva francesa. Na costura você vai precisar apenas da máquina reta, nós não vamos utilizar nenhuma outra máquina, pode ser industrial ou doméstica, a máquina reta que você tiver aí na sua casa. Vamos precisar de linha da cor do seu tecido, agulha tamanho 9, então é uma agulha mais fina porque nós estamos trabalhando com tecido fino, pinça, um passador de elástico, caso você não tenha um alfinete de segurança, porque nós vamos precisar para passar o elástico na cintura da calça, tesoura de tecido e a tesourinha corta-fio, que é aquela tesourinha pequenininha. Pronto, são esses os materiais que vocês vão precisar. Prestem atenção, atente-se à escolha do seu tecido para que, você escolha ali se você vai querer dublar ele ou não. Nós fizemos essa curadoria junto com a Ela Estúdio Têxtil para que justamente facilite o processo de vocês. Os tecidos são lindos e nós temos certeza que vocês vão arrasar no conjunto de vocês. Então já separa todos esses materiais e nos encontramos na imersão a partir do dia 30 de agosto. Até lá!